Agora, desde o período colonial do século XVI, XVII, XVIII, quem participava e quem votava das câmaras eram apenas os homens bons. Uma pequena elite social que formava menos de 3% da população. Como em qualquer câmara, aqui, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba, quem votava para vereador e para juiz, na gênese da vila, desde 1693. Uma elite, uma minoria social. Este processo no Brasil inteiro garantia a cidadania por uma pequena minoria, que participava, que votava, que era eleita nas câmaras. E o processo brasileiro tem sido de expansão do eleitorado. Não ocorre durante a independência, durante o Império. Continuamos com uma pequena minoria participando da democracia. Os partidos, depois liberal, conservador, nem na proclamação da República, 1889. Nas eleições da Primeira República, da República Velha, votavam para presidente menos de 3%. Foi apenas depois da década de 30 que o eleitorado começa a se ampliar socialmente, incluindo importantes contingentes como as mulheres, e passamos a barreira de 10% na década de 50. Hoje, o eleitorado brasileiro, 2014, se aproxima de 140 milhões, significando 70% da população. Aí incluímos todos os grupos que foram historicamente excluídos. Mulheres, também durante muito tempo, a população não alfabetizada, que não tinha renda, aqueles que também eram imigrantes estrangeiros, os nossos também africanos, depois um importante contingente de negros brasileiros, também incluindo em 88 o voto dos analfabetos, que é uma categoria também em diminuição. Mas isso significa que a cidadania democrática, ela ainda está em processo de consolidação no Brasil. E nós temos agora, na atual conjuntura, um momento que é um momento específico na democracia brasileira. Pela primeira vez na história do século XXI, nós temos uma consolidação democrática que procura construir um consenso. Apenas a democracia pode resolver nossos problemas. Apenas a democracia pode aprofundar e aperfeiçoar nossas instituições. E também crescimento econômico e diminuição da desigualdade social. O índice de Gini, que é o índice que nós, sociólogos, usamos para medir a desigualdade, ele mostra que o Brasil, pela primeira vez, está tendo diminuição da desigualdade, incluindo novos contingentes sociais até então excluídos. E um eleitorado que cresceu de maneira regular e contínua desde o início do século XX, chegando a 70% da população. O que nós temos é exatamente construir a democracia, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a cidadania para os mais excluídos e também combater a desigualdade social. Sempre foi um elemento de grande atraso político na nossa formação. Então o século XXI está aberto e principalmente aperfeiçoarmos as nossas instituições, aquelas que avaliam as contas públicas, do problema da corrupção, tribunais de contas, Ministério Público, criarmos partidos, uma dinâmica parlamentar que permita o livre debate, permita a crítica, incluir a participação social
nas elaborações são feitas para o orçamento e principalmente o que é fundamental e sempre foi uma lacuna civilizatória no Brasil. Quando foram criadas as vilas, nós já tínhamos o poder legislativo, a Câmara Municipal, tínhamos cartórios, tínhamos a igreja. Agora, a grande lacuna foi a instituição escola. Demoramos muito para construirmos a educação fundamental. Demoramos mais ainda para começarmos a educação superior. As primeiras universidades no Brasil apenas no século XX. Demoramos e é uma lacuna do nosso processo. Ao lado da nossa imensa grandeza, estava até falando com o nosso amigo Rafael Delala, aqui está o mapa do Brasil. Mais da metade da América do Sul, uma fantástica obra legada pelos nossos antepassados. Um país que tem na sua heterogeneidade, muita homogeneidade de língua, de cultura, de valores nacionais. Agora na Copa do Mundo, o sucesso da Copa do Mundo não é um sucesso apenas de um governo, é um sucesso da nação brasileira. Quando a imprensa mundial está elogiando a Copa, elogia o povo brasileiro na sua hospitalidade, recebendo os turistas, criando uma das melhores Copas que está contagiando o mundo inteiro, é o legado cultural dos nossos antepassados deste grande Brasil. E a democracia que vai se construindo no Brasil, com o aperfeiçoamento das instituições, é também o nosso grande desafio. E para concluir a minha breve intervenção, senhor presidente, não é? Temos cada vez mais melhorarmos as nossas formas democráticas. Eu sou um fã da justiça eleitoral, que tem este processo, não é, de modernização eletrônico, que é um dos mais avançados do mundo. Quem viu a eleição dos Estados Unidos, a eleição presidencial a passada, em que na Flórida ficou um debate em cima de papéis, com denúncias de fraude. A justiça eleitoral sempre deve ser defendida, estimulada e aperfeiçoada. Agora é a sociedade democrática, o cidadão, os partidos, a sociedade civil, que sempre deve estar ao lado da justiça eleitoral, fiscalizando as eleições, fiscalizando a urna eletrônica e também defendendo e elogiando essa modernidade, a segurança e a qualidade do nosso processo. Que em um país com essas dimensões, a gente ter um resultado em poucas horas, é o trabalho coletivo de toda a cidadania brasileira. Todos os partidos, temos nossos maiores partidos, PMDB tem mais de 1,5 milhão de filiados, o PT mais de 1 milhão, PSDB, todos grandes partidos que devem estar contribuindo para valorizar a democracia, garantindo legitimidade, qualidade e eficiência. Eu sou entusiasta do Brasil, estamos avançando no século XXI, democracia, desenvolvimento econômico, cidadania, diminuição da desigualdade, urna eletrônica, e nós certamente avançaremos muito mais na nossa democracia, corrigindo as imperfeições educacionais do passado e garantindo o padrão do Brasil como uma das grandes sociedades do atual século. Muito obrigado. Agradecendo a exposição do professor Ricardo, e a fim de dar continuidade ao debate, nós vamos ouvir primeiro os expositores e em seguida faremos o debate. Então, em seguida, vamos ouvir agora o doutor Luiz Fernando Pereira de Braz.